Os crimes da Alemanha nazista foram diversos, e acredito que todos que assistem já ouviram falar do Holocausto. Menos conhecido é como o Partido Nazista tentou remover da população alemã os considerados hereditariamente doentes. Essa série de crimes expõe tanto a crueldade do Estado nazista quanto a sua obsessão pela pureza genética. Em uma campanha chamada Operação T4, essa foi uma campanha de eutanásia involuntária contra homens, mulheres e crianças com deficiências físicas e mentais. No vídeo de hoje, vamos examinar as razões pelas quais esses assassinatos foram cometidos, como eles foram mantidos em segredo e como os métodos desenvolvidos durante esse programa foram um precursor do Holocausto. Mesmo antes do Partido Nazista assumir o controle da Alemanha, as teorias por trás do T4 já eram amplamente difundidas. A eugênia, ou seja, o estudo para melhorar o patrimônio genético dos seres humanos, era na época amplamente aceita por muitos países, incluindo os Estados Unidos e o Canadá. Os objetivos eram tentar remover elementos indesejáveis das sociedades, como criminalidade, baixa inteligência e deficiências mentais, com alguns acreditando que, por meio de programas eugênicos, isso poderia ser alcançado. Essas crenças, muitas vezes, eram motivadas por racismo, sexismo ou preconceito de classe. Desde o início, a higiene racial fazia parte da ideologia nacional-socialista. O darwinismo social era uma parte fundamental dos primeiros escritos de Hitler, que acreditava que a raça ariana forte prosperaria, enquanto as raças mais fracas, como as raças eslavas, fracassariam. A propaganda nazista, mais tarde, afirmaria que preservar a vida de pessoas com deficiência era uma interferência intolerável na ordem natural. Mas o que era considerado ainda pior era permitir que pessoas com deficiência se reproduzissem. Essas pessoas com deficiência eram vistas como um fardo tanto financeiro quanto genético para o povo alemão, e um fardo que não poderia mais ser suportado pelo governo nazista. Pouco depois de assumir o controle da Alemanha, o novo governo nazista promulgou a lei para a prevenção da prole com doenças hereditárias. Esse estatuto foi implementado em janeiro de 1934 e permitia a esterilização compulsória daqueles que eram considerados portadores de distúrbios genéticos, muitos dos quais, na verdade, não eram genéticos. Essas condições incluíam esquizofrenia, epilepsia e qualquer deformidade percebida. Tribunais genéticos foram estabelecidos para decidir se a esterilização seria realizada. Em 1935, mudanças na lei permitiram multar médicos que não denunciassem pacientes aptos à esterilização e possibilitaram a esterilização dos chamados bastardos da Renânia, que eram filhos de ascendência mista, retratados como resultado de relações entre mulheres alemãs e soldados africanos franceses estacionados na Renânia. Esses soldados estavam lá devido a uma condição do Tratado de Versalhes. Em 1937, cerca de 800 dessas crianças foram presas e esterilizadas por nada além de serem de ascendência mista. Com o passar do tempo, alguns líderes nazistas estavam ansiosos para avançar com a purificação genética do povo alemão. Como a Alemanha era um país majoritariamente católico, a ideia da eutanásia era algo difícil de ser aceito. Em fevereiro de 1939, uma criança chamada Gerhard Kirchmar nasceu com várias deficiências. Seus pais pediram a Hitler permissão para que seu filho fosse submetido à eutanásia. Os ideólogos nazistas agora tinham seu primeiro caso de teste. Em julho de 1939, o médico pessoal de Hitler, Karl Brandt, foi enviado e realizou a eutanásia do bebê. Em 18 de agosto de 1939, o Ministério do Interior do Reich emitiu uma ordem exigindo que todos os médicos, enfermeiros e parteiras fizessem relatórios ao Estado de todos os recém-nascidos e crianças com menos de 3 anos que apresentassem sinais de deficiência mental ou física. Além disso, os pais de crianças com deficiência
eram incentivados a entregar seus filhos a instalações médicas selecionadas. Esses eram, na verdade, centros de extermínio. As crianças recebiam overdoses ou eram mortas de fome por médicos e enfermeiros, que eram especialmente escolhidos pelo Estado nazista. Os escolhidos frequentemente acreditavam na necessidade da purificação genética do povo alemão. Logo após o início dos assassinatos, 6 instalações médicas foram designadas como centros de extermínio. Foram tomadas medidas para expandir o programa para a eutanásia involuntária em grande escala de pessoas de todas as idades. Os alvos incluíam pessoas com síndrome de Down, membros mal formados ou paralisia cerebral. E há uma ironia sombria aqui, já que Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, tinha uma perna mais curta, causada por uma condição congênita. Se ele tivesse nascido nessa época, provavelmente teria sido considerado adequado para a eutanásia involuntária. Em outubro de 1939, Adolf Hitler assinou um memorando com data retroativa a 1º de setembro para coincidir com a invasão da Polônia e fornecer uma justificativa de que isso era uma medida de tempos de guerra. O memorando ordenava a implementação da eutanásia involuntária de pessoas com deficiência. Foi a chancelaria do Führer que ficou encarregada do programa, pois era separada do Estado e, portanto, poderia se empregar um grau maior de sigilo. Karl Brandt foi escolhido para ser o médico responsável pelo programa, com Philip Bellow e Victor Brack encarregados dos sistemas burocráticos. De trás de suas mesas, esses homens implementaram e organizaram a morte de milhares de pessoas. Foi de um escritório discreto em Berlim que seu trabalho assassino seria realizado no número 4 da Tiergartenstraße, e é desse endereço que o programa secreto de eutanásia involuntária receberia seu codinome T4. Questionários especialmente elaborados foram enviados e relatórios de hospitais e casas de repouso de toda a Alemanha foram compilados e analisados na sede do T4. O objetivo era identificar quais de seus pacientes eram considerados um peso para os recursos. Muitas das instituições incentivavam seus pacientes a trabalhar, seja nas cozinhas, na limpeza do hospital ou realizando trabalhos remunerados. Aqueles que não ofereciam nenhuma contribuição significativa eram identificados como uma despesa que não podia ser tolerada. Esses indivíduos eram recolhidos de seus hospitais ou casas de repouso por uma frota de ônibus cinzentos. Isso acontecia sob o pretexto de que o paciente estaria saindo para buscar tratamento especializado ou se mudando para uma instalação dedicada para melhor atendê-lo. Na verdade, eles eram levados para uma instalação de triagem projetada para ocultar para onde o paciente estava realmente sendo enviado. Um dos 6 centros de extermínio, o mais infame deles, ficava em Hadamar, localizado em uma colina acima de uma cidade agrícola em Frankfurt. De janeiro de 1940 até agosto de 1940, ônibus cinzentos transportando cerca de 100 pacientes chegavam à instalação de Hadamar. Lá, os pacientes eram examinados por médicos. Isso servia a 2 propósitos. Os pacientes desavisados ficavam tranquilos, pois achavam que era apenas um exame de rotina. Mas o tempo todo, os médicos buscavam doenças ou condições que pudessem usar depois. Os pacientes eram, então, levados para o porão, onde eram trancados em uma câmara de gás disfarçada de chuveiros. Um sombrio prenúncio dos campos de extermínio futuros. Os corpos das vítimas eram então empilhados em um crematório e queimados juntos. As cinzas, compostas por muitos corpos de uma só vez, eram recolhidas em urnas e enviadas às famílias. Em vez de receberem as cinzas de seu ente querido, a urna acabava contendo as cinzas de várias vítimas. Junto com a urna, certificados de óbito falsificados eram enviados, dando razões falsas para a morte. Essas razões eram identificadas durante o exame inicial, numa tentativa de apresentar um senso de plausibilidade.
Entre 1939 e agosto de 1941, estima-se que 70 mil pessoas foram assassinadas dessa maneira. Não demorou muito para que as pessoas começassem a ficar desconfiadas do programa. No caso de Hadamar, a fumaça do crematório era constante, assim como o cheiro de carne queimada, facilmente reconhecido pelos fazendeiros das proximidades. Devido a erros administrativos, alguns atestados de óbito foram enviados com causas de morte obviamente impossíveis, como um adolescente morrendo de velhice ou morte por apendicite, quando o apêndice já havia sido removido anteriormente. Familiares solicitavam mais informações sobre a morte de seus entes queridos e levavam casos aos promotores públicos. Como o programa era secreto para quem não precisava saber, qualquer investigação era encerrada. Apesar disso, o programa de eutanásia involuntária se tornou um segredo aberto, algo que foi rejeitado por grande parte da população alemã. O que se mostrou mais difícil de lidar foi a oposição da Igreja Católica, que administrava suas próprias instituições de cuidados. Ficou claro que algo estava errado quando as vítimas católicas eram cremadas sem a permissão de um padre. Em 1941, uma série de sermões do bispo Clemens Galen, que ganhou o apelido de Leão de Münster, protestou contra o programa T4 e enfatizou a santidade da vida. Cópias de seus sermões foram impressas e distribuídas para desafiar a censura da mídia. Alguns membros importantes do Partido Nazista protestaram junto a Hitler, dizendo que Galen precisava ser assassinado. Embora outros argumentassem que o efeito sobre o moral da população católica em tempos de guerra só prejudicaria o esforço de guerra. No final, Hitler ordenou a Philipp Bühler que suspendesse temporariamente o programa. Mais tarde, Hitler foi citado dizendo que se vingaria de pessoas como o bispo Galen assim que a guerra fosse vencida. Em 1941, a invasão da União Soviética havia começado e o foco mudou. Muitos daqueles que trabalharam no programa T4 foram enviados para a Frente Oriental, onde as lições aprendidas foram aplicadas em uma escala maior. Aqueles empregados no programa T4 se encontraram nos campos de extermínio nazistas na Frente Oriental. Esses indivíduos foram fundamentais na instalação das câmaras de gás e nos métodos de extermínio dos campos de morte. Mas em agosto de 1942, a segunda fase do programa T4 foi retomada. Radama foi reaberto e só voltaria a fechar em 1945. No entanto, os métodos de assassinato mudaram. Em vez de gasear os pacientes, eles eram dopados com medicamentos ou deixados para morrer de fome em suas camas, assim como as crianças na fase inicial do programa. Em vez de apenas 6 centros de extermínio, cerca de 100 instituições na Alemanha e na Áustria participaram do programa de eutanásia involuntária. Estima-se que mais 20 mil pessoas foram assassinadas durante essa segunda fase, elevando o total de mortos para aproximadamente 270 mil. Talvez seja útil dar um exemplo do tipo de pessoa que seria assassinada pelo programa T4 nazista. Uma vítima da segunda fase foi Lorenz Boer. Ele nasceu em 1893 e teve uma vida normal, mas, após o serviço militar, apresentou sinais de que sofria de esquizofrenia. Ele foi enviado para a instituição de Kaufbeuren, mas após melhorias, foi liberado aos cuidados de seu irmão. Infelizmente, atos violentos fizeram com que ele retornasse, onde permaneceria pelo resto de sua vida. Lorenz era considerado um bom trabalhador, tanto no campo quanto no depósito de madeira da instituição. Mas em 1944, ele sofreu uma lesão no pé que o impossibilitou de trabalhar. Sua comida foi reduzida, pois ele foi considerado improdutivo. Apesar de implorar por ajuda para se recuperar e voltar ao trabalho, Lorenz foi lentamente levado à morte, por inanição e morto por uma overdose letal. O exemplo de Lorenz mostra que, na segunda fase,
a eutanásia involuntária já fazia parte do tratamento médico oferecido a essas pessoas. Isso também nos mostra o valor atribuído àqueles que podiam trabalhar de alguma forma, mas no momento em que você se tornava incapaz, era considerado inútil. Então, era considerado aceitável te matar. O programa T4 só pode ser visto como um massacre das pessoas mais vulneráveis da sociedade. Em vez de serem vistos como seres humanos, as vítimas do programa T4 eram vistas pelo Estado nazista como fardos e um desperdício de recursos. Não importava se eram idosos sofrendo de doenças degenerativas ou bebês considerados geneticamente indesejáveis, todos eram tratados com desprezo. A desumanização dos mais vulneráveis era justificada, pois era vista como uma forma de purificar o patrimônio genético alemão. Embora a propaganda que justificava esses crimes fosse amplamente difundida, havia muitos cidadãos comuns na Alemanha que se opunham ao programa. Exemplos notáveis foram o bispo Galen, cujos sermões inspiraram outros atos de resistência, como o movimento Rosa Branca, um tema que abordaremos em outro vídeo. Infelizmente, os nazistas aprenderam muito com o assassinato dos que estavam sob seus cuidados. Essas lições foram aplicadas em uma escala maior. Karl Brandt acabaria enfrentando a justiça por seus crimes nos julgamentos de Nuremberg. Ele foi considerado culpado e enforcado, indignado por achar que não fez nada de errado. Philipp Bellur e sua esposa foram capturados por soldados americanos em 1945. Ambos cometeram suicídio antes de enfrentar o julgamento. No seu julgamento em Nuremberg, Victor Brack negou seu papel no Holocausto e insistiu que foi um ato de misericórdia para aqueles mortos no programa T4. Brack foi condenado e enforcado em 1948. Eu recomendaria àqueles que desejam se aprofundar nesse período da história que leiam as obras de Patrícia Herbera Reis. Os escritos dela catalogam as histórias individuais das vítimas. Não devemos esquecer daqueles que foram assassinados em busca da pureza racial e genética. É importante lembrar que as vítimas do regime nazista eram variadas e numerosas, mas muitas vezes compartilhavam uma característica: podiam ser transformadas em bodes expiatórios e desumanizadas. Embora chamado de eutanásia, o programa T4 foi, na verdade, assassinato. Essas não foram mortes por misericórdia a pedido dos pacientes, mas sim assassinatos para benefício financeiro e suposto benefício genético do Estado nazista.